Olá galera, bem-vindos a um complemento da aula 21, onde eu falei do esboço gráfico da função afim. Aqui é um complemento, ele é opcional, porém assim, eu aconselho muito que você entenda, a gente vem usando isso implicitamente em muitas questões, só que agora a gente vai definir formalmente e fazer um exemplinho interessante, né? Para a gente ver que tem tudo a ver geometria e função, tá certo? Se eu pegasse aqui dois pontos, aqui, sobre o quadro aqui, vamos imaginar que o quadro é um plano, ele é plano. Então, eu poderia ter uma série de caminhos que eu vou de A até B. Eu poderia ter um caminho C1, né? Faço isso aqui, depois um caminho C2, um caminho C3, e tantos outros caminhos, e poderia ter já diretamente uma reta, que liga A a B. Então, o que acontece? Você já deve ter escutado que a menor distância entre dois pontos quaisquer no plano é uma reta. Então, e aí define-se exatamente a distância, uma reta não, um segmento de reta, é o comprimento do segmento de reta que liga os pontos, né? Então, define-se distância como sendo o quê? O comprimento desse segmento de reta. Então, a distância em si é o quê? É o comprimento do menor caminho para ir de A até B. Tá certo? Mas isso é uma reta, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos olhar para o plano cartesiano. Tá certo? Então, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um ponto A aqui. Eu vou chamar o ponto A, e aí eu tenho aqui o ponto B. Eu quero esse comprimento aqui, ó. Qual o tamanho dessa distância D aqui? Tá certo? Digamos que seja o ponto XA, YA. Abscissa de A, ordenada de A. E B seja o XB, YB. Abscissa de B, né? XB. E a ordenada de B, YB. Tá certo? O que acontece? Eu quero calcular a distância desses caras. E aí eu vou ampliar um pouquinho a nossa figura, já que a gente tem espaço aqui, né, de sobra, vamos tentar fazer ela um pouco maior aqui. Então aqui está o A, aqui está o B, e B. Eu não sei se você parou para observar, mas se você pegar aqui, ó, sobre o ponto B aqui eu posso pegar a projeção, as projeções ortogonais de A e B. Vamos pegar aqui cada uma, ó. Então aqui dá x de B, x de A, né, as projeções ortogonais de A e B sobre x. Aqui, y de A, y de B. Mas olha bem, se eu pegasse aqui uma reta paralela ao eixo x, como isso aqui é a projeção ortogonal sobre o eixo x, né, do ponto B sobre x, ela é perpendicular. Se eu pegasse uma paralela ao eixo x, determinando aqui um ponto C na projeção, certo? Ele também seria ortogonal, porque aqui eu posso pegar uma paralela. Então aqui eu teria um triângulo retângulo. Quais são as coordenadas de C? C, ele vai ter a altura YA e abscissa, ou seja, C vai ter ordenada XB e abscissa XB e ordenada YA. Daqui eu posso agora dizer o seguinte, tentar calcular essa distância D, sabendo que ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, olhe bem, ó. D, na verdade, D ele vai ser o quê? AB. Então, daqui a gente tira o seguinte, se a gente for olhar para esse triângulo retângulo, a gente sabe que AB ao quadrado é quem? AC
ao quadrado mais CB ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá certo? Mas, quem é AC? Qual é o comprimento desse segmento aqui, ó? XB menos XA. Quem é CB? É o comprimento desse segmento. É o quê? YB menos YA. Então eu sei que a B é quem? É a raiz quadrada dessa coisa aqui, ó. Opa, aqui tem um quadradinho, né? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, a nossa distância D entre os pontos A e B vai ser o quê? A diferença das suas abscissas do quadrado, né? O quadrado da diferença das abscissas adicionado ao quadrado da diferença das ordenadas. E aqui você aprendeu a achar a fórmula, você não decorou. Certo? Vamos aplicar isso? Vamos aplicar isso aqui em um exemplo simples, um exemplo mais interessante. Quer dizer, a princípio não vamos aplicar nenhum, né? Aí eu faço outra videoaula para falar de um negócio mais legal, que dá para unir com a geometria, isso aqui. Então, olhe lá. Exemplo. Determine a distância entre os pontos A, 1, 5 e B, 4, 9. Pronto. Então, pela forma, muito fácil. DAB é quem? Raiz quadrada de XB menos XA. Aqui não tem problema com a ordem. Pode ser XA menos XB, XB menos XA. Por quê? Porque está ao quadrado, então vai sempre sair positivo, independente da ordem. E aqui YB menos YA ao quadrado. Olha como é que é fácil, cara. Você vê que eu não fiz nem o desenho, né? Vou fazer o desenho para você se convencer. Tá certo? Porque se eu fazer o desenho, você tendido a levar, fazer olhando para o desenho e eu vou me esquecer um pouquinho da fórmula. Mas também é válido. XB menos XA, 4 menos 1 ao quadrado. Mais YB menos YA, 9 menos 5 ao quadrado. Isso aqui dá o quê? Raiz quadrada. 4 menos 1, 3 ao quadrado. 9 menos 5, 4 ao quadrado. Então isso aqui dá raiz quadrada de quanto? 9 mais 16 dá raiz quadrada de 25, que dá 5. Aí você fala, não, professor, eu não estou acreditando. A distância é 5 mesmo? Vamos marcar os pontos. Né? Então, olhe bem. Você pega aqui, vamos verificar, né? Interessante você não acreditar em tudo, não. Viu? Vai que eu errei um sinal aí na demonstração da fórmula. Você está só engolindo coisa errada. Certo? Então, o ponto é o quê? 1, 5. Então, 1 aqui em X. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui em Y. Então, eu quero a distância entre esse ponto e o ponto 1, 2, 3, 4. 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Lá em cima, né? Então, essa distância aqui ele está afirmando que é 5. Ó, mas olhe bem, ó, se eu pegasse aqui uma paralela que é o eixo X, interceptando aqui, perceba que esse comprimento aqui seria quanto? 3. Esse comprimento aqui de 9 até 5, 4. Aí é só aplicar o teorema de Pitágoras, né? D vai ser quem? Raiz quadrada, quer dizer, D ao quadrado vai ser quem? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então D vai ser a raiz de 9 mais 16, D igual a raiz de 25, D igual a 5. Tá certo? E não se engane, isso aqui dá para aplicar mais
nos casos mais diversos, tá certo? Eu vou estar fazendo uma videoaula, acho que depois dessa aqui, também ainda tratando um pouco dessa aula 20, outro complemento opcional, né, o complemento opcional 2, que eu vou estar resolvendo alguns problemas de geometria usando a função afim. Tá certo? Problemas onde envolve figuras quadradas, né? Tipo assim, eu tenho aqui um quadrado, aí sei lá, esse segmento aqui que parte desse ponto intersecta aqui no ponto médio, e esse outro intersecta esse aqui no ponto médio. Aqui e aqui. Aí ele vai, sei lá, faz a pergunta, poxa, qual é esse pontinho aqui, ou qual o tamanho desse segmento aqui? Sei lá. Ou o tamanho deste segmento aqui. Rapaz, por geometria esse problema é muito difícil, velho. Mas usando função afim e a forma de distância entre pontos, ele fica ridículo. Ridículo. Tá certo? Muito fácil mesmo. Tá certo? Então, até a próxima. Muito obrigado.